Olá, boa noite, como estão? Bem, obrigada. Sem comentários, estamos mal. Ninguém me está a ver. Então, escrevam. Digam lá se estão a ver, se estão a ouvir. Está tudo bem? Como é que vão vocês? Olha, já tinha saudades vossas. E vocês tinham saudades minhas? Eu estou-me a ouvir. E vocês estão? Espera lá que eu só estou a tirar o casaco. O som. Eu sei, já vou cortar. Estou só a pôr a minha coisa. Eles estão-me a ver eu a consertar-me. Prontos. Ei! Olha, vês que eles... Eu ri tanto comigo. Já que os outros não se riem, ficam danados, ao menos eu rio-me. Oh, pá, que giro. Olá, boa noite, como estão? Passou bem? Bem, obrigado. Muito bem, eu não estou a ver nada. Nenhum de vocês está a mostrar o ecrã. Ah, está aqui. Tá, tem umas cores bonitinhas. Pronto. Estou despachado. Como estão? Boa noite. Mais uma vez. Olha, hoje é o adeus. Confesso. Quando vi o título até pensei que ia morrer. Que era assim, adeus. Eu a dizer adeus a vocês a mim, adeus. Não se esqueçam de levar flores vermelhas, principalmente rosas. Vá lá ver. Adeus. Adeus para sempre. Gosto muito de vocês. Tenho muita pena de vos deixar. Adeus, adeus. Pronto. Tive mesmo a sensação que ia morrer. Bem, mas depois é que eu me lembrei. Vocês devem estar a pensar assim, mas que responsabilidade de homem é aquele que nem sabe o título do programa que vai falar e vai pôr adeus? Pronto. Não fui eu que pus. E a pessoa que pôs explicou-me que não era adeus, era adeus e adeus. Que era até para o ano. Pronto. Então começamos por isso mesmo. Numa reflexão do adeus. Então é assim. Este deste ano é o último programa que vamos fazer. Na primeira semana de janeiro também não fazemos. Só começamos a fazer na segunda semana de janeiro, que eu preciso deste tempo todo, que eu quero refletir sobre umas coisas e tenho que rever os diretos todos e para ter tempo, para não estar preocupado a preparar-me para novos diretos, então prefiro suspender os diretos até à segunda semana de janeiro. Se houver acordo. Se houver acordo. Tenho que ver se há acordo na sala. Há acordo. Na segunda semana de janeiro, começarmos. Há? Diz que... Eu não falo porque li um comentário por casa e não gostei. Mas há acordo. Aqui, unanimidade. Há acordo. Unanimidade. Sim, Diana, tu também fazes parte. Podes não fazer parte na totalidade, mas fazes parte, toda a gente quer conhecer. É verdade, Diana. Portanto, eu não me quero impor, mas acho que hoje está aqui muito frio. E então, eu acho que é por unanimidade. Mas vocês é que podem dizer se é por unanimidade. Adeus! Pronto, ele agora não está a ver, não fica satisfeito. Porque ele só quando está a ver é que fica satisfeito. Estás a ver? Mas eu não quero o teu casaco, tu é que estás com frio, não sou eu. Pode ficar aqui. Pronto, uma simpatia. Hein? Então, é assim. Espero, em primeiro lugar, porque eu hoje queria falar assim algumas coisas e vamos falar. Primeiro começamos com a brincar, vamos dizendo umas verdades. Então, vamos ver de todos os pontos de vista algumas coisas. Pronto, como eu vos estava a dizer, estava a falar muito a sério. E então nós recomeçamos os nossos diretos na segunda semana de janeiro. Não na primeira, mas na segunda. Até lá, vamos parar. Vamos parar por diversas razões e porque eu tenho que pensar aqui umas coisas e tenho que resolver aqui umas coisas que são muito minhas e que diz respeito porque... pronto, diz respeito a mim e às coisas que eu tenho lido e que tenho observado, isso assim, pronto, e que tenho visto. Agora, pronto,
Mas neste tempo, vocês vão tanto com atenção que eu às vezes vou fazer assim um videozinho de 10 minutos para dizer umas coisas que não têm nada a ver com os diretos, porque os diretos são muito mais perfeitos. Vou fazer com este telemóvel, como vê, não vou dar a resposta a ninguém, faço uns videozinhos e também posso depois dar-vos as festas em direto pelo telemóvelzinho. Estão a ver? É este telemóvel que eu tenho. Então vamos fazer isso. Mas o que interessa agora é que vocês fixem este adeus até para o ano. Desde já, desejo-vos a todos umas boas festas, umas boas entradas, sempre dizendo que não é pelo facto de haver Natal e de haver passagem de ano que as nossas vidas vão mudar. As nossas vidas mudam consoante e a nossa sorte. Muitas pessoas falam na sorte. A nossa sorte constrói-se e a nossa sorte começa ao acordar todos os dias. Nós podemos criar um momento para que tenhamos mais sorte. Então eu espero que o próximo ano, ou seja, a mudança do ano e o Natal, sejam símbolos que sempre existiram e sempre existirão até ao fim da humanidade, que sejam símbolos de mudança, mas de mudança interior, de uma constatação de vocês próprios, de cada um de vocês e de mim próprio também, eu também o faço, uma reflexão de como passámos este último ano, do que fizemos desde janeiro a dezembro, vermos o que é que poderíamos melhorar em nós próprios, também um encontro de famílias, mas não para andarem a discutir. Eu, pessoalmente, não gosto desta época do Natal por causa disso, porque vejo que muitas famílias se entendem, porque umas querem ir jantar à casa dos filhos, outras querem ir a jantar à casa dos pais, depois os irmãos não se dão, e depois os parentes não se dão. O que eu acho isso uma estupidez de todo o tamanho. Mas sou eu, é a minha opinião pessoal. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Espiritualmente também não é muito correto, não é? Portanto, ao menos que se encontram na Páscoa, que se encontram no Natal, no nascimento, no batizado, num casamento, e não se encontrem só nos funerais. Porque é muito triste de haver pessoas que só se veem quando há funerais. E isso também não, esse adeus não é nada bonito encontrarem-se aí. Então façam desta época festiva uma época de reencontro familiar, de consolidarem a família, de perdão, por exemplo, perdoarem-se uns aos outros, perdoarem-se a vocês próprios, perdoarem aos outros membros da família, de tentarem dar-se com os vossos familiares para, pelo menos, ao almoçarem no dia de Natal e no dia do Ano Novo, ao jantarem, num desses dias, toda a família, mas sem discussões, sem estarem zangados uns com os outros, sem estarem chateados, sem estarem aborrecidos e sem serem politicamente corretos. De coração aberto, então unirem-se todos uns aos outros e não arranjarem mais problemas, porque vocês já têm imensos problemas. Já têm imensa sarna para se coçarem. E não se esqueçam que a sarna está aí mesmo a aparecer, não sei como, mas está. E portanto, vocês não precisam de mais problemas, precisam é de se entender. As famílias precisam de se entender. Vocês têm que se lembrar que as famílias, embora são vocês que as escolhem antes de virem, antes de nascerem, portanto, escolhidas, há muita gente que diz que ninguém escolhe a família, é mentira. Todos nós, antes de nascermos, escolhemos as nossas famílias, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, porque todos nós temos algo a fazer com essa família que escolhemos. Temos algo a consertar, algo a construir. Temos algo a aprender e temos algo a ensinar. Por isso é bom que se unimos todos e nestas festas, não é? Nestas alturas do ano, que haja realmente o nosso espírito do amor, que seja mais forte que todo o outro nosso espírito. E que nós se possamos sentar a uma mesa, olhar olhos nos olhos, sem fingimentos, sem hipocrisias, olharmos de verdade, vermos de verdade e comermos cada um, alimentarmos cada um segundo o prato que está na mesa, com um certo agradecimento, até por quem fabricou o prato e o agradecimento uns aos outros, pelo facto de conseguirem estar assim unidos. Muitos são os que se preocupam nesta altura com os pobres. Os pobres, entre aspas, com aqueles que estão nas ruas, com aqueles que não têm onde passar o Natal, eles não se importam. Eles gostariam que se preocupassem com eles todos os dias do ano. Também é preciso perceber que há muitos que são e que estão na rua, não é? E muitas famílias pobres, que não têm nada nessas noites, mas também não têm nas outras.
E vocês estarem só a proporcionar nessas noites e nessas festividades, e isto também é um adeus. É um adeus à velha maneira de pensar e é uma nova maneira que cada um de vocês pode intuir e pensar. Não é andando a distribuir coisas nestas alturas que nós erradicamos a pobreza e os sem-abrigos. E eles precisam todos os dias do ano. Nessas alturas aproveita-se até para pedir para o banco alimentar, para muitas coisas. Para pedir mesmo, para quase que... Eu às vezes ouço histórias, quase nem vos passa pela cabeça das pessoas, que às vezes dão porque se sentem obrigados, porque são outras pessoas que estão ali, conhecidas delas, que estão ali com os cestos grandes, que é aquelas coisas enormes, para pôr lá as mercearias e assim, depois toda a gente faz. Aquilo que o Presidente da República está a fazer, neste momento, faz muitas vezes isso, eu acho de uma insensatez da parte dele. Porque, vou-me justificar porque é que acho uma insensatez. Porque ele não está a ver... Ele até é muito religioso, é uma pessoa muito católica e vai à missa, confessa-se certamente e faz os sacramentos, mas ele está a ser muito insensato. Está a ser oposto à caridade, está a ser oposto à humildade, porque ele não está a dar nenhum exemplo, ele está a continuar a alimentar uma cultura que tem que ser transformada. E essa cultura é do pobrezinho e vamos lá fazer este bemzinho agora, porque o que interessa é agora. E o que interessa não é agora, o que interessa é todos os dias do ano, o que interessa é todas as pessoas que vivem em Portugal e o que interessa é cada um de nós, aquilo que cada um de nós faz. Poderia dizer que na parte espiritual, nessas alturas, é quando é mais negativo todo o ambiente. Se ele é mais negativo, é porque nós criamos situações mais negativas. Somos mais hipócritas, somos politicamente corretos, o que é também uma hipocrisia da nossa parte. Não somos realmente quem deveríamos ser, porque para sermos assim não somos só num dia, nem numa altura festiva, somos todo o ano e nós não o somos assim. E, evidentemente, que o nosso Presidente da República, representante de todos os portugueses, tinha a obrigação, porque foi eleito para isso mesmo, para olhar e para ver qual a melhor forma de resolver essas situações, tendo em conta a liberdade e o livre-arbítrio de cada um que quisesse ficar nessas situações, ficasse. Por exemplo, se na verdade nos acontecer, e isto é também um adeus, às velhas coisas para ver se nós, cada um de nós, começa a criar novas coisas, então, se houvesse uma... Eu não sei como vão ser estas 3 semanas até à passagem do ano, mas, por exemplo, nos hospitais aquilo vai se encher, não vai haver médicos disponíveis, nem enfermeiros, não vai haver, portanto, a assistência dada ao povo. Nós vamos ver isso tudo, isso vai se passar daqui a uns dias, nós vamos ver isso tudo. E não é por causa de ser Natal. Isso acontece todos os dias. Infelizmente as pessoas reparam é no Natal também. Esta semana, ao ler algumas coisas e ao pesquisar algumas coisas, percebi que havia muito em inglês que se diz fact. Olha, não vou dizer porque eu digo alguma asneira, notícias falsas, portanto, inventam assim notícias a respeito e a comunicação social vive-se disso mesmo. Também temos que dizer um adeus, porque espiritualmente isso tem consequências. Quer queremos, quer não, quer um jornalista, quer um político, quer um deputado, um ministro, um secretário de Estado, um professor, um médico, tem as suas consequências das suas atitudes, daquilo que faz perante um povo e uma nação. Todos, a lei da causa e do efeito é clara, assim como fizeres assim acharás, todos nós temos consequências. Consequências dos nossos atos. Ora, se procuramos redimir-nos só nestes dias e depois continuamos na mesma a fazer as mesmas coisas, seja qual for a posição que ocupamos, evidentemente que não somos mais que mesquinhos, hipócritas e às vezes ainda roçamos, e que ninguém fique ofendido com a palavra que eu vou dizer, roçamos a nojice, porque é uma nojice completa. Isso não faz parte da nossa cultura. Nós é que somos tão preguiçosos às vezes e somos tão poucos cidadãos que queremos
que isso faça parte da nossa cultura, mas isso não faz parte da nossa cultura. Agora vocês dizem assim, neste adeus que está a dizer, bem, posso morrer amanhã, que morro descansado e que a minha consciência é tranquila. Pronto. Mas neste adeus e neste programa que eu estava a dizer, está a falar nisso porquê? Porque isto tem a ver com a espiritualidade. É que vocês não podem dissociar as coisas espirituais das coisas materiais. E quer a religião em si, até as próprias seitas, são de um certo nível espiritual. Irmãos espirituais menos evoluídos fazem parte dessas seitas. Irmãos espirituais mais evoluídos fazem parte das religiões e das filosofias. Mas não são todos assim tão puros para nos darmos ao luxo de realmente aproveitarmos estas épocas e fazermos este tipo de coisas. Então, com mais desejo, e o meu desejo sincero, do coração mesmo, mas mesmo do coração, é que cada um de vocês façam os vossos votos de renovação. Se renovem, se mostrem e sejam mais caridosos para convosco, sejam mais realistas para convosco, sejam mais sinceros, ouçam mais o vosso eu, usem as vossas armas e façam alguma coisa por vós, pelos aqueles que vos estão próximos e, por fim, pela sociedade. Porque o coletivo só se modifica se o individual se modificar. Mas também é certo que a parte espiritual muitas vezes fica silenciosa e não se movimenta pela liberdade que o homem tem de fazer o que quer e entende. Mas depois o homem não pode cobrar à parte espiritual e aos seres espirituais e à verdadeira espiritualidade, não é a espiritualidade inventada, não pode cobrar aquilo que não tem que cobrar. Não se pode desresponsabilizar. Então eu acho que vocês devem ser mais amigos, mais irmãos, mais filhos, mais pais, mais parentes e, sobretudo, serem uma comunidade unida, olhando as vossas próprias necessidades e satisfazendo, mas percebendo que ainda tendes alguma coisa para fazer e para dar, para também suprimir as necessidades daqueles que vos rodeiam. E isso é que eu posso, então, chamar de festas de Páscoa, de Natal, de festas, podemos fazer dos anos, de festas, onde todos, então, se encontram e almoçam, mas conscientes de que cada um está cumprindo o seu papel, fazendo o seu papel, fazendo a sua renovação, fazendo a sua comunhão consigo próprio e com os outros. E isso é que pode parecer utópico, mas isso pode realmente acontecer na realidade, se cada um de nós desejar. E eu gostaria que vocês ficassem com esta reflexão e que pensassem seriamente. Em vez de chorarem porque não vão ter aquele parente à mesa, em vez de gritarem porque não se dão com aquele parente, é começarem a se dar com todos os vossos parentes, todos os vossos amigos e até com os vossos inimigos. Façam o vosso trabalho, que o universo fará o resto do trabalho, mas façam alguma coisa. Por um momento só. Quando alguém, por exemplo, falo de um católico, vai à confissão. O senhor padre, em nome de Jesus, e o representante legal de Jesus na Terra, absolve os pecados. Mas ele absolve, não é para a gente chegar a sair de pé dele e voltar a cometer os mesmos pecados. Ele absolve no intuito que nós tenhamos a compreensão de realmente nos modificarmos e nos transformarmos, porque ele não nos pode transformar, e nós termos posturas completamente diferentes àquelas antes de nos termos dito qual era o pecado que fomos confessar a ele. Quando nos confessamos diretamente a Deus, como muitos fazem, também, e que todos deveriam fazer, independentemente de serem católicos, apostólicos, romanos, independentemente de serem de uma seita, de uma religião, de uma filosofia, todos deveriam fazer um exame de consciência. Mas esse exame de consciência servir para vocês fazerem um pacto com vocês próprios, assumirem um compromisso com vocês próprios, para, a partir daí, terem uma atitude perante a vida diferente, mais evoluída, para chegarem lá. Para realmente, cada um de vós, conseguir exatamente atingir os seus objetivos e não chorarem tanto, não ficarem tão angustiados, não ficarem tão tristes e às vezes, pois, isso origina que vocês não tratem da vossa saúde, não tratem de vocês próprios, não saibam comportar-se na estrada, não saibam ser civilizados
e muitas vezes a raiva e a revolta é tanta em vós que vós muitas vezes pegais nas armas, umas armas quaisquer, e tirais a vida ao vosso semelhante, até a pessoas que vós amais. E depois, de quem é a culpa? A culpa é da sociedade, a culpa é de toda a gente, mas não é daquela pessoa, não é minha. A culpa é a culpa. Se eu cometi um ato, esse ato não foi um ato legal, não foi um ato dentro das normas sociais, não é um ato aceito, eu tenho que ser responsável por esse ato e tenho que realmente sofrer as consequências desse ato. E não posso estar a responsabilizar os outros quando o ato é meu. Porque é muito fácil nós, às vezes, não seguirmos os preceitos da espiritualidade e percebermos o que é a espiritualidade, uma vez que nós somos parte integrante da espiritualidade e aí não há volta a dar-lhe, independentemente da nossa cor política ou religiosa, fazemos parte do mesmo todo, não há volta a dar-lhe, então porque é que nós não começamos a fazer essa modificação de dentro para fora e fazermos a partir do momento em que assumimos esse compromisso. É preciso assumir esse compromisso e é preciso nós termos coragem de assumir esse compromisso. Então, hoje é o adeus às coisas velhas e o dizer bem-aja e agradecer às coisas novas. Nunca se esqueçam de agradecer a vocês próprios, nunca se esqueçam de não é reprimir a vossa raiva, mas de trabalhar a vossa raiva, trabalhar a vossa tristeza, dar a volta, e nunca se esqueçam que, por mais opiniões que vos são dadas, só vocês, porque quem sabe da tenda é o tendeiro, é quem lá está dentro, só vocês é que podem resolver o problema. Quando alguém vos vem a prometer ou comprometer-se a resolver-vos tudo, esse alguém apenas está-vos a enganar e está-se a servir das vossas fragilidades para atingir os seus próprios objetivos. Ou seja, está a ser egoísta, está a ser ganancioso e está a ser cínico. Nós temos que tratar as coisas pelo nome. Não é fingirmos. Agora não vou aqui estar a fingir e ser muito educado e dizer não vou, porque eu não sou assim. Eu acho que nós temos que despertar de uma vez por todas e pense mesmo seriamente, e é a minha convicção que se nós não despertarmos atempadamente, nós acabamos por não estar a fazer nada cá e acabamos por estar a fazer peso ao chão. E a nossa vida vai ser muito triste e no fim, quando nós nos encontrarmos, depois de deixarmos esta vida, é que vemos as oportunidades que tivemos e as oportunidades e os abandonos que fizemos a essas oportunidades, não sabemos usá-las, não sabemos aproveitá-las para alcançar maior conhecimento, maior paz, maior tranquilidade e para alcançar o conhecimento do nosso próprio eu, da nossa própria individualidade e do nosso próprio propósito de vida, daquilo que estamos aqui a percorrer neste planeta Terra. Este planeta é um planeta da aprendizagem, é um planeta onde vale tudo, onde é permitido tudo, não é permitido, é tanta crítica, tanto desdém muitas vezes, tanta irresponsabilidade, em vez de pensarem porque é que aquele acontecimento se deu e aprendermos a lição, para não sermos nós amanhã a cometer aquele mesmo acontecimento que realmente nós vimos hoje e que condenamos. Uma das coisas que eu li esta semana e concordo absolutamente foi quando houve aquela coisa dos presos cá em Portugal, que eles se revoltaram e houve uma mãe de um preso que ficou muito triste porque o preso tinha que ser mudado para outra cadeia e era muito longe. E então, a mãe desse preso, está bem, é seu filho, e aí contra isso, batatas fritas, acabou-se. A mãe desse preso lutou pelos direitos dos seus filhos, ficou com muita pena porque não podia ir visitar o seu filho tão longe, mas não sei o quê. Mas a mãe esqueceu-se que o seu filho estava preso precisamente por tirar a vida ao filho de alguém. É esta incongruência que existe no povo português e é esta falta de espiritualidade que existe no povo português que a mim às vezes me assusta e me faz sentir completamente desenquadrado desta sociedade e me faz sentir que não sou de cá. Estou de passagem e que às vezes o melhor é tomar o bilhete de volta e ir embora.
Pronto, alguns de vocês disseram neste momento, e porque não vai já, havias de ir, e era muito coisa. Mas como eu também tenho o meu livre-arbítrio, vou quando eu entender e achar que é melhor eu deixar o meu barco e ir, não vou quando quiserem. Portanto, vou ficando eu a fazer alguma coisa, quer por mim próprio, quer por aqueles que se cruzam no meu caminho. Agora, eu não preciso, de forma alguma, de ter apoiantes nem seguidores. Não preciso de forma alguma, porque não preciso. Porque se eu não estiver bem, não é os outros que me vão pôr bem. Eu preciso realmente de pessoas que me apoiam, mas que sejam pessoas completamente equilibradas. Não é pessoas que andam sempre a criticar, sempre a deitar abaixo, a difamar, a espalhar a maldade. Não, dessas pessoas não preciso. Oh, meninos, é assim. Eu posso gostar do mundo inteiro, mas mais metade do mundo pode não gostar de mim. Mas eu ter consciência disso, isso é que é importante. Bem, é muito triste quando nós pensamos que temos um amigo ali e esse amigo é o nosso pior inimigo. Evidentemente que muitas vezes isso não me acontece a mim, mas acontece a muitas pessoas que estão por este Portugal, é que as pessoas são traiçoeiras. Então dizemos adeus à traição, dizemos adeus à falsidade, dizemos adeus à hipocrisia. Alguns de nós vamos dizer adeus a esta vida para começarmos outra vida. Dizemos adeus e vamos recomeçar tudo de novo. E é fácil. Depois do direto, as pessoas vão dormir, descansar e amanhã, ao acordar, vocês estão renovados. Vão se renovar e vão ser um pouco diferentes. E aí, realmente, cada um saberá o que tem de fazer. Também é verdade, não é menos verdade que a semana passada, eu estou a falar das minhas experiências, não é das experiências dos outros, eu vi um filme baseado numa história verídica que me horrorizou. Já vi outros que me horrorizaram muito mais, mas esse horrorizou. Era uma família, eu conto isto no instante, uma família da Polónia, de Varsóvia, que tinha um zoo, desculpa lá, um jardim zoológico, e o jardim zoológico tinha os seus animais, essas coisas que o jardim zoológico é bonito, e aquela família vivia no jardim zoológico, tá. Então o que acontece? Acontece com um outro homem que tinha um jardim zoológico em Berlim, arrumou-se chique esperto, como era amigo do Hitler e lá dessas coisas assim, e disse que levava os animais melhorzinhos. Mas isso, porque ele queria fazer uma certa experiência, estão a perceber. Mas a história não está aqui. A história está que essa família era pai, mãe, filho. Era 3 de família e aqueles que trabalhavam no jardim zoológico. O jardim zoológico foi bombardeado, isso assim. Sabe aquela história dos judeus? Começaram todos a ser apanhados. Então o que é que o senhor achou? E a senhora? Elas não eram judeus, pertenciam à Polónia e eram, prontos, pela parte alemã. E então, o que é que eles pensaram? Quando perceberam o mal que aconteceu aos judeus, começaram a deixá-los ficar em sua casa e a conduzi-los pelos grupos secretos que existem, pela oposição secreta, agora não, mas vocês percebem o que eu quero dizer, não é? Aqueles que lutam anonimamente, mas fazem luta, e começaram a tirar alguns judeus do gueto de Varsóvia, e começaram a tirar alguns judeus. Porquê é que eu fiquei muito machucado? Salvaram 300, 400 judeus, famílias judeias. Não foi muito, houve quem salvasse mais, mas esse homem que era amigo e que tinha um objetivo, achei graça, foi o objetivo que o homem tinha. Ele tinha um objetivo na mulher do outro, e isso é assim. Portanto, essas coisas que acontecem na vida, não é? Que nós temos que ter cuidado, quem está inserido, e saber realmente o que quer. Então, e também queria fazer uma experiência para criar uma espécie nova de um rinoceronte. Pronto, vocês vejam um filme, ele está a passar na TV Cine 1 ou 2 ou 3 ou 4, quem não tiver, depois eu ponho lá o filme. O que me chocou é que passado, é 70 anos que passou da Segunda Grande Guerra Mundial, ou 80, 70, não foi 70 anos. Deve ser 70 anos que se comemorou ano passado, não foi, ou 80. Qualquer coisa foi assim, 70. É 70. 80? 80 anos. 75, pronto. Fez-se uma grande comemoração e tal. Mas depois eu comecei a analisar a mentalidade daquele tempo para a mentalidade do tempo atual. E o que é que me chocou? É que a mentalidade é igual. Nós hoje temos internet, temos meios de comunicação, podemos aqui estar a fazer o direto, temos muitas pessoas interessadas e que põem notícias verdadeiras e falsas nas redes sociais, não é? Mas devíamos ter outra mentalidade, outra postura, porque já morremos, já viemos.
Alguns de nós já morremos e viemos, percebem? Então é assim, morremos e nascemos, morremos e nascemos, morremos e nascemos. A coisa mais triste que eu senti ao ver esse filme, e foi um filme baseado numa história verídica, pois os judeus até deram um prémio, uma coisa de recordação, portanto, homenagearam-nos. Então, o que me gostou foi ver que hoje, ainda hoje, temos essa mentalidade que houve nesse tempo negro da história da humanidade. Essa mentalidade vingativa, mentirosa, falsa, hipócrita, a maneira como se levava as crianças dos guetos de Varsóvia para as câmaras de gás, a maneira como as pessoas até sabiam mais ou menos, mas não podiam, a maneira dos ingleses, a maneira dos franceses, a maneira dos americanos. É assim, se nós, até a maneira dos próprios portugueses, valha-me Santo Ambrósio, porque eu não gosto de chamar Santo Ambrósio, porque afinal até existe um Santo Ambrósio, e eu não posso chamar o espírito do Ambrósio, porque ele também não está lá. Então, valha-me Santo Ambrósio. O que me chocou mais e me deixou muito triste é que nós continuamos precisamente com a mesma mentalidade e mais. Nós hoje éramos capazes de fazer, não aos judeus, mas a todos, a mesmíssima coisa que o Hitler fez aos judeus. Eu não sei porque é que às vezes assim surgem vozes que querem ser da extrema-direita ou da extrema-esquerda eles, não é? São da extrema-direita ou da extrema-esquerda lá, os hitlerianos, os que... direita, da extrema-direita, e querem impor a extrema-direita por tudo quanto é sítio, é o nacionalismo. Pronto, tenho que me lembrar que a extrema-direita é o nacionalismo, não é? Exato, é o nacionalismo. Ainda continuamos com essa porcaria, quando sabemos que isso é falhado. É aí que a espiritualidade não está contente connosco. Olha, eu não sei como é que os seres espirituais ainda têm coragem e audácia, porque não são como nós, de nos assistir. Porque nós ainda estamos muito, somos assim somos um diamante, realmente. Somos pequenos deuses, mas estamos tão embrutecidos. Há que saber realmente, há que saber mesmo modificar-se, há que saber se transformar, há que saber dizer adeus e despedir-se das velhas coisas e começar com as coisas novas. Outra das questões é vocês irem muitas vezes ao passado. E como eu agora fui. Mas eu fui ao passado para dizer que o presente continua como no passado. Mas vocês têm uma tendência natural de ir ao passado, ao vosso passado, às vossas tristezas, às vossas angústias, tudo, e trazerem para o presente e começarem a moer, e vivem uma tragédia grega. Meus amigos, passado é passado, passou. Eu não posso alterar a Segunda Grande Guerra Mundial, não posso alterar a Primeira Guerra Mundial, não posso alterar o cinismo que houve na humanidade, e eu posso alterar agora, no momento atual, esse cinismo, essa hipocrisia, indignando-me, fazendo alguma coisa. Outro dos temas que eu gostava de tratar no adeus às velhas coisas é de uma vez por todas haver a mediunidade. Existe a mediunidade daqueles que são espíritas, a mediunidade é igual para todos. Agora, aqueles que seguem a doutrina espírita têm uma maior responsabilidade porque têm um maior conhecimento. E ser-se médium na doutrina espírita tem muito que se lhe diga. A mediunidade, em parte, divide-se em 3 fatores. Nenhum é a mediunidade normal, em que todos somos médios até através da questão da percepção e da intuição. E depois é a mediunidade intermédia, que é a mediunidade das memórias, e que é muito importante as pessoas terem conhecimento. Não estou a definir o conceito das mediunidades que vem no livro dos médios. Não estou a descrever esse conceito. Estou a dar-vos só 3 conceitos, como se divide pela lógica, como se fosse pela matemática, e usando a filosofia e usando o espiritismo. É assim que eles se dividem. Existe a mediunidade de memória que muita gente usa. E depois existe a mediunidade, que é a mediunidade em que nós fazemos um contacto entre o espiritual. Por isso nós não podemos dizer assim, a espiritualidade não existe, a reencarnação não existe,
Os seres espirituais não existem. Nós não podemos dar esse luxo. Quem for médium assim não se pode dar esse luxo e estar sempre com tanta dúvida. Mas será que isto vai acontecer? Será que isto vai passar? Não. Porque nós temos consciência, precisamente, uma consciência muito correta e coerente das leis e dos... Vamos pôr isto numa linguagem mais material, dos tratados que são feitos e que a própria natureza constrói. Não foi o homem, foi a natureza, que a natureza constrói. E temos consciência da consequência. Então o que acontece? Que a maior parte, e a mais usada, é a mediunidade de memórias. Porque vocês vão de reparar, nenhum ser espiritual que não esteja no mundo espiritual pode comunicar com o mundo material e ponto final parágrafo. Se eu disser de repente assim, olha, falei com o doutor Sousa Martins, com o Santo Padre Cruz, olha, porque é que não falo com Jesus Cristo? Pensei nisso. Ou falei com a Senhora de Fátima, como muita gente diz. Eu não falei com ninguém. Então é assim. Muitas vezes, essas pessoas tiveram uma reencarnação onde a sua moralidade foi muito elevada. Onde eles desenvolveram uma capacidade de amar, de compreensão e de perdão muito grande. E por isso deixam nas memórias terrenas esse seu comportamento e é por isso que muitas vezes são elevados a santos e a pessoas destacadas da sociedade. Pelo fruto que deixaram. Ora, quando eles tomam outro corpo e continuam a sua vida na Terra até aprender ou partem para outro plano espiritual mais evoluído que o plano espiritual que está acima da Terra, eles despem toda a roupagem da Terra e já não se vêm comunicar com a Terra. E ainda hoje há muitos, mas muitos, e dentro da doutrina espírita vê-se muitos médiuns a usarem as memórias, não os seres espirituais, quer quando comunicam verbalmente, auditivamente, psicograficamente, quer quando fazem pinturas mediúnicas, quer tudo. Estão a usar as memórias e não o ser espiritual. E isto cada um de nós deve assumir. Quem for um médium honesto deve assumir. Nunca me esqueço, quando Francisco Cândido Xavier se foi embora, passado um pouco tempo, houve um congresso qualquer no Brasil e um senhor recebeu uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e todas as outras... Houve um senhor que recebeu uma psicografia e eu, por acaso, li essa psicografia e achei absurdo, não estava nada de acordo com a personalidade de Francisco Cândido Xavier. Pois tratei logo de saber realmente o que tinha acontecido a Francisco Cândido Xavier, porque estava imensamente preocupado, e a informação que tinha era que Francisco Cândido Xavier já não era Francisco Cândido Xavier, apenas existiam as memórias. Ainda hoje se usam as memórias. E uma das memórias que se usa muito, que agora perdi-me aqui num bocadinho, porque estava aqui a conversar uma coisa para ver se eu não estava a mentir, que eu gosto pouco de mentir, e uma das memórias que se usam muito são de algumas pessoas, de alguns irmãos, que estão para além da espiritualidade e dos campos espirituais e da Terra, e que ainda hoje se usam. Evidentemente que quando há uma comunicação do lado da vida, nós temos que ter a certeza se não são outros intermediários usando aqueles nomes, ou se não são as memórias. E nós, ao termos a certeza, temos que ser sinceros. Porque o mal todo, muitas vezes, é a falta de verdade e a falta de sinceridade que há no movimento espírita, quer português, quer brasileiro. E isso, eu fico, depois as pessoas não gostam muito de mim, por eu dizer estas coisas, eu fico muito aflito. Fico muito aflito, que é como uma das coisas que é assustadora, é a maneira como vocês usam todos e não perguntam aos seres espirituais, porque vocês têm que se lembrar bem como é que o livro dos espíritos aparece. E quais são os espíritos que estão no livro dos espíritos, por exemplo, de Santo Agostinho. Lembrando-me agora de um. Santo Agostinho muitas vezes faz a comunicação de algumas coisas no Evangelho segundo o Espiritismo. E na altura e na época, eu tenho a certeza que aquele que foi Santo Agostinho da Silva estava a viver... Santo Agostinho estava a viver, isto é o outro, estava a viver na Terra. Então, se ele estava a viver na Terra, o que é que aconteceu? Apenas as memórias.
E nós temos que as assumir. Por isso é que eu costumo dizer que na Terra existem só meias verdades. Como as mentiras também só são meias mentiras. Nada é definitivo, tudo carece de estudo, tudo carece de análise, tudo carece de observação e não podemos olhar para uma pessoa e dizer assim, isso é tudo errado, porque isso é, quando nós temos falta de conhecimento, quando nós temos falta de certeza, temos sempre a tendência a dizer como os políticos fazem, como os religiosos fazem e como os filósofos não se podem dar a esse luxo. E a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, meus amigos. É uma doutrina que vem de uma filosofia, assim como o comunismo, que veio de Karl Marx. Karl Marx não é assim bem que se diz. O comunismo veio daí. É uma doutrina, é a doutrina comunista. Portanto, existem muitas doutrinas, mas doutrinas não são religiões, não são seitas. Seitas é diferente de religiões e doutrinas é diferente de religiões. E uma doutrina nunca se transforma numa religião. Soube muito bem a muitos homens e a muitas mulheres utilizarem a doutrina de Karl Marx para não deixarem o povo evoluir. Mas aí depois teríamos que analisar porque é que aquele povo daquela nação, e eu lembro-me perfeitamente, o Iraque, a América teve aquela questão com o Iraque e quis chegar ao Iraque e enforcou Saddam Hussein. Ora, evidentemente, que ainda hoje o Iraque não tem paz, não está em equilíbrio, e mais, do Iraque nasceu aqueles movimentos horrorosos que têm destruído muita gente, como o ISIS, ou como é que se chama mesmo, que está-me a falhar, o Estado Islâmico. Se o Saddam Hussein lá tivesse, o Estado Islâmico não tinha aparecido. Vejam bem o que os americanos fizeram. Por isso vocês devem ter consciência. Devem se interessar mais pelo vosso país, pela vossa cidade, pela vossa vila. Em vez de andarem à guerra uns com os outros e a picarem-se uns aos outros e aparecerem garotos uns com os outros, como hoje, o nosso governo e os nossos parlamentares pareciam uma cambada de cachorros que estavam no recreio, porque não disseram absolutamente nada que fosse importante para a nossa evolução e para o nosso equilíbrio material, parecia uma barracada de um recreio de garotos, nada mais, em vez de estar a tratar dos assuntos sérios. E nós continuamos a permitir este estado de coisas. Depois ficamos muito admirados quando ali a França, mal vocês sabem que espiritualmente isso é autorizado, é? Quando ali a França, aqueles com os coisas amarelos, começam lá a guerrear. A pena é que haja pessoas sem coração e sem mente que aproveitam esses movimentos até que são pacíficos. Às vezes um pouco pacíficos, mas às vezes também não há paciência que chegue para aturar gente tão louca. E é por isso que nós precisamos ter uma personalidade forte, cheia de valores, para não nos irritarmos, nem nos enervarmos, nem fazermos mal nenhum a ninguém. Depois as pessoas dizem, Portugal não é nada como os franceses. Os franceses têm um ordenado mínimo de 1.500 ou 1.250 e nós temos um ordenado mínimo de quase 600 euros. E o primeiro-ministro hoje a dizer, nós aumentamos para 600 euros. E depois ainda há aqui uma coisa que Deus me perdoe. Deus, o Deus que eu sinto que seja Deus, que é uma série de seres espirituais muito evoluídos juntos e que então é como a ciência cá em baixo, eu penso mais assim. Então, que Deus me perdoe aquela santa ignorância de dizer aqueles disparates, porque eles não vão às compras todos os dias. Porque hoje quem é que vive? Quer dizer, os franceses, coitadinhos, até têm um ordenado de coisa. O presidente francês aumentou o ordenado em 100 euros. Nós aqui dão-nos 5 euros, eu não sei se chegam a dar os 5 euros ou os 20 euros, ou por raio que os partam todos. E temos a insensatez de ainda distinguirmos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Porque os cidadãos de primeira vão ter um ordenado base superior aos cidadãos de segunda. Mas quem são os cidadãos de primeira e de segunda? Mas isto também é castigo, é um castigo espiritual para todos nós. Quem é que são os cidadãos de primeira e os cidadãos de segunda? Olha, os cidadãos de segunda são os que sustentam os cidadãos de primeira.
E os cidadãos de primeira são os que chulam os cidadãos de segunda. Pronto. Mas acabamos com isso. Eu só queria dar o exemplo, porque vocês pensam certamente, só um minuto, eu acabo já, vou responder já, mas tenho que fazer isto porque é o adeus às velhas coisas. É um adeus de reflexão. Eu não vou morrer, tenho tempo. Não sei se não vou. Pode-me dar uma coisa. Posso até ter um acidente, não sei. Mas não vou. Pronto. Não vou porque não quero. Pronto. Então, o que importa é, às vezes, discutir-se coisas tão insignificantes e nós continuamos a estar impávidos e serenos e tranquilos a assistir a este espetáculo degradante que melhor fora nós irmos para o Bataclan, aquela novela que houve, para o Bataclan, assistir a esse espetáculo. Ao menos estávamos dentro de, estávamos de acordo, estávamos em afinidade. Aqui estamos em total desarmonia, em total não estamos em afinidade. Evidentemente que isto tem as suas consequências. Eu sou tão responsável como tu, como ele, como nós, vós e eles. Todos somos responsáveis pelo nosso silêncio. Porque não nos podemos esquecer que o mal triunfa sempre se o bem silenciar-se. Então vamos dizer adeus ao mal, adeus às coisas más e vamos dizer bem-aja às coisas boas. E agora posso passar a responder às perguntas. A Sandra Isabel dos Santos, espero não vos ter maçado. Boa noite, Sr. Fernando Baltazar. Boa noite. Nunca gostei da época natalícia por saber que existem muitas pessoas a passar tantas dificuldades. Dói-me. Este ano perdi a minha mana que tanto amava e não consigo aceitar. Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Amor uns pelos outros. Deveria ser todos os dias. Bem-aja a todos os presentes. Sandra Isabel Santos, eu expliquei e falei e estou completamente de acordo. Lamento que tenha perdido a sua irmã, mas não pense que perdeu a sua irmã nada. A sua irmã apenas foi viajar, vai tomar uma nova personalidade um dia destes, vai nascer de novo e, quiçá, vai ser mais feliz do que o que foi, ou um pouco mais, com maiores conhecimentos. Portanto, preocupe-se agora consigo e então use as memórias, essas memórias positivas da mana e vivencie sempre essas memórias, porque lhe faz muito bem a si, e onde ela estiver, mesmo que esteja noutra missão, noutra parada, que vá iniciar outra vida, possa levar a energia necessária, emanada pelo amor, para cumprir a sua missão. Túlia Veloso Henriques, acho que já não há amigos, só conhecidos. Não esperava isso. Quer dizer, eu aqui com um patuá destes, um patuá deste tamanho, e alguém tem o descaramento a dizer que não há amigos. Então, mas eu não sou amigo de ninguém. Eu não uso a amizade, além da espiritualidade, e o ser espiritual que sou, não uso primeiramente o humanismo e a amizade. Como é que pode dizer que ninguém é a sua amiga? Ai, não pode ser. Não posso aceitar. Bem, só se você não é a minha amiga. E se não for, faça-se, faz favor. Vá, não seja assim, porque nós todos temos amigos. Às vezes os nossos amigos não têm até coragem de dizer que são nossos amigos, mas têm atitudes que nos mostram, desde a preocupação, desde a palavra, desde o estarem presentes, que são verdadeiramente nossos amigos. A partir não sejamos tão negativistas e tão destrutivas. Partimos para a parte, por isso é que eu digo adeus, adeus às coisas más. Iniciamos as coisas boas. Stella Lima. Olá, boa noite, como está hoje? Olha, hoje estou um bocadinho melhor, obrigado por perguntar e espero que a Stella Lima esteja também melhor. Um beijinho para si também. Noela Paiva. Irmão Fernando, o que a espiritualidade fala do tema homossexualidade? Prontos. É assim, Noela. Eu já expliquei este tema, mas, por acaso, há um estudo feito, mas também é baseado muito na Bíblia. Eu gosto mais daquilo que seja baseado mais no científico. Para o ano, num programa, eu vou só tocar o tema da homossexualidade do nível do pensamento das pessoas, do nível da espiritualidade superior, do nível das memórias e do nível da sociedade. E aí falamos. Por isso não lhe vou responder esta pergunta. Posso lhe dizer que um dos temas do próximo ano vai ser mesmo a homossexualidade e a espiritualidade. E depois ponho lá tudo aquilo. As pessoas não gostam muito, porque
porque eu não sou palestrante quando eu entendo. Eu estou aqui para despertar, fazer o despertar da minha consciência e da vossa consciência, de vocês próprios, do vosso próprio eu. Essa é a minha função. Sandy Moraes, boa noite, estou mudando minha vida, vai ser bom? Se você quiser, vai ser bom. E eu não sei... Eu às vezes olho assim, quando vocês verem eu aparecer assim na imagem, quer dizer que estou à procura de alguma coisa aqui à minha frente. Às vezes, sabe-se Deus, se eu vir uma coisa, não é? Eu depois sei responder, mas quando eu não vejo, já não sei responder. Porque eu tenho que ver ali uma coisa, parece que é um outro ser espiritual que ali está e que põe-me ali uma coisa e que ele não, agora não está a perceber nada, portanto não põe a coisa ficou sem ser posta. Eu depois tento, está a aparecer. Sandir... Olha, mas estou mudando minha vida, vai ser bom. Vai, porque eu já tinha visto isso antes. Por isso vai ser bom. Está bom, está. Pode mudar. Ana Maria Carvalho, olá, amigo Fernando. Quando é a família a querer tirar-nos tudo o que devemos fazer? Olha, desapegar-nos. Imagina que o seu filho, ou o meu, mostram que não gostam assim tanto de nós ou não querem estar connosco. O que nós temos a fazer é desapegar-nos. Fazermos a nossa parte e deixarmos o universo fazer outra. Não vale a pena entrarmos em guerra. Imagina tu que o meu filho me diz eu não te quero, eu não gosto de ti, eu vou sofrer por causa disso. Não. Eu apenas tenho que começar a desapegar. Desapego-me dele. Faço o que tenho a fazer e depois deixo que o universo se encarregue de fazer o resto. E aconselho a todos a fazer isso. E eu estou a falar de um filho, não estou a falar de ninguém. O mesmo aconteceu isso com o meu pai em determinada altura. E só no momento em que eu desapeguei-me é que eu comecei a não sofrer tanto e depois as coisas... o universo deu a tal reviravolta e depois veio o amor. Nós temos é que fazer a nossa parte. Estão aqui os técnicos a dizerem muito bem, que vocês já deviam de saber, para partilharem, visitarem o meu site. E se quiserem pôr as perguntas lá pelo site, podem pôr, porque mesmo que eu a alguns não dê resposta, não quer dizer que as coisas não sejam a ser tratadas. E aí é que está a prova da própria espiritualidade. Porque o que interessa é o resultado, não é como as coisas me vão funcionar. Interessa-me a mim é muito o resultado. Quando alguém me fala, e eu vejo que a pessoa precisa de ajuda, o que eu faço é pergunto ao meu amigo espiritual, ouve lá, qual é o resultado? Se ele me disser assim, sim, faz essa ajuda, tu tens que fazer na parte material, nós vamos fazer, porque o resultado vai ser maior evolução, maior conhecimento e maior equilíbrio para esse ser. Não tenho a menor dúvida que eu vou à luta, mesmo quando os outros dizem que não vale a pena ir à luta. Você sim tenho como amigo, mestre e conselheiro. Vá lá! Muito obrigada, gostei dessa. Rita Muniz, estás muito jeitoso, Fernando. Obrigada, Rita Muniz. Estou mesmo. Achas que eu estou a ficar careca? Achas que estou bonitinho? Pronto. Obrigada, Rita. Mas eu tenho que dizer assim, porque, olha, também... irmão Fernando, alguns dias atrás você me disse que eu tinha algo bloqueando. Uma ajuda que eu receberia para a compra de uma casa. E agora que você achou ter essa ajuda ou não? Eu quase que tenho a certeza que há essa ajuda. Você então tem esse problema resolvido. Nem acredito. Vai mostrar que cá uma coisa. Não, tinha obrigação. Esse problema... Lialher, o problema não está mesmo resolvido? Não, o problema já deveria estar resolvido. Eu estou a olhar agora, a olhar aqui, e o problema já deveria estar muito mais adiantado, se não resolvido, quase resolvido. Diga lá como está, então, para eu saber, porque eu agora não estou a perceber como você está a pôr as coisas. O irmão Fernando, alguns dias atrás, você me disse que eu tinha algo bloqueado, uma ajuda que eu recebi. Se você foi desbloqueada desse algo que tinha bloqueado, sim, senhor. E eu acho que, se não comprou a casa, compre. Porque não vai ter problema assim. Vai ter que ser sempre justa para consigo própria. Coitado, não se engane. Nélia Ferreira. Qual a consequência da lei da causa e do efeito para os nossos dirigentes políticos sociais ou até para os que exercem cargos de responsabilidade social públicos? Agradecido. Olha, Nélia, a consequência é tal e qual a consequência de eu, por exemplo,
Quando nós estamos a conversar e tu me pedes um conselho, eu mentir-te. Eu enganar-te. Ou estamos a conversar e no meio da conversa, eu, para te agradar, dizer aquilo que tu queres ouvir. A consequência que eu vou ter é a mesma que os nossos políticos, os nossos dirigentes políticos, os sociais e até os que exercem cargos, quer privados, quer públicos, vão ter. Nunca têm um bom fim. Quando não é eles, são eles na mesma, porque voltam cá outra vez e outros não terão um bom fim, porque afinal foram eles que foram anteriormente. Porque ninguém paga as contas de ninguém. Cada um paga as suas próprias contas. Mas as consequências a nível espiritual é assim. Imagina, quando nasceu o Dr. Mário Soares e veio para ser presidente e primeiro-ministro de Portugal, espiritualmente ele teria de ter um projeto, um propósito. Agora, se ele executou esse propósito, segundo o propósito que trouxe, está bem. Se ele não executou, claro que responderá por isso. E agora querem que eu responda o que é que passou, o que é que está a passar. Eu posso falar isso outra altura. Só havia estas 3 perguntitas. É giro. Hoje estamos com um bocadinho de pressa, porque eu tenho umas coisas para arranjar. Olha, eu então queria que vocês partilhassem, fizessem favor, depois eu vocês, já que está, obrigada. Eles puseram aqui do YouTube, porque eu queria que vocês fossem ao YouTube e pusessem, subscrevessem o YouTube. Porque nós mandamos as coisas para lá e há alguns vídeos que eu faço pelo telemóvel também os ponho lá algumas ideias, porque eu tenho outras páginas. Uma das páginas é o Palco da Vida, que vou pôr em funcionamento, e outra é a Caça ao Voto, onde eu posso falar de política, quem sabe se amanhã ou outro dia não serei um presidente da República ou qualquer coisa, não é? De jeito e que possa ajudar mais. Pronto. Então, não se esqueçam de também não julgarem para não serem julgados. Porque eu às vezes falo, mas eu tenho em conta o aspecto moral e o aspecto social e cultural da nossa sociedade. Eu pego no espiritismo, e Allan Kardec disse para o fazer, e adapto a esta realidade de hoje e aos problemas atuais. Como Pietro Alvan, se é assim que se diz, eu não sei bem se é agora assim que se diz porque estou a ficar cansado, também faço isso mesmo, porque ele também o fez. E como outros grandes pensadores, grandes espiritualistas e que, no fundo, são muitas vezes mais espíritas do que aqueles que se dizem espíritas. Agora, ninguém tenha dúvidas que eu, pelo menos, no que me cabe a mim fazer, eu sou realmente, eu tenho uma postura tendo por base a doutrina espírita de Allan Kardec. E isso eu não, nem sequer é discutível. Porque se vocês virem os vídeos, em vez de criticarem, vocês vão encontrar respostas até para vocês próprios. E vão encontrar o despertar para vocês próprios. Aqueles que estão e costumam nos assistir e que vão pedindo ajuda, não se devem estar a preocupar, porque a ajuda parte sempre da parte espiritual. Eu posso apenas dar um conselho e eu tenho a certeza, olha, tenho maior certeza que aquela que tenho se hoje me saiu o euro milhões ou não. Porque não tenho assim tanta certeza que me saiu. Mas tenho muito mais certeza que todas essas pessoas, todos esses irmãos e irmãs, são efetivamente ajudados. Têm que reparar. Pronto. Hoje vamos ficar por aqui. Já disse aquilo que tinha a dizer, disse muitas coisas, disse adeus, até para o ano, porque isso é tudo, portanto, como eu expliquei, e para o ano, na segunda semana de janeiro, cá estamos. Hoje termino com um forte abraço a vocês todos, os desejos de que vocês se encontrem de verdade. Termino desejando e criando no meu interior para um universo a energia da paz, do amor, da conciliação,
da regeneração e da cura, e termino-vos dizendo que vos amo muito, mas muito mesmo, porque nós temos tudo em comum. O átomo, nunca se esqueçam. Boas noites, bom Natal, boas festas, boa passagem de ano. Deixem, adeus à hipocrisia, adeus a tudo aquilo. Ainda estou a ir direto ou já me tiraste direto? Ainda estou a ir direto. Adeus à hipocrisia, adeus ao comunismo, adeus à preguiça, adeus à doença, adeus a tudo. E agora vamos iniciar um novo ciclo. Adeus. Mas não acabou aqui tudo. Eu estou a falar. Estou mesmo. Estou a falar. Mas já acabou ou não? Olha. Estou a falar. Adeus. Até já. Até para o ano. 1, 2, 3, 0. Ele mentiu. Não estou no...